Olá para vocês! Na tarde de hoje, aqui no TV Mulher, eu vou falar sobre um método anticoncepcional que, embora existente já há um certo tempo, é desconhecido de muitas mulheres. Eu vou falar sobre o anel vaginal. O anel vaginal é um anel de plástico flexível que contém estrogênio e progesterona. É isso aqui, gente. Esse é o anel. Ele é de plástico e ele tem aqui estrogênio e progesterona. Ele é colocado no interior da vagina e, através do contato com a mucosa vaginal, ele vai liberando para a corrente sanguínea o estrogênio e a progesterona continuamente. O mecanismo de ação do anel vaginal é semelhante às pílulas anticoncepcionais que contêm estrogênio e progesterona, levando à supressão da ovulação e alteração do muco cervical. É um ótimo método anticoncepcional para aquelas mulheres que vivem se esquecendo de tomar a pílula, pois ele é colocado no interior da vagina, permanecendo aí durante 3 semanas, quando deverá ser trocado. Assim, a paciente terá que se lembrar de trocá-lo apenas uma vez ao mês, ao contrário das pílulas anticoncepcionais, em que se deve tomá-las diariamente. Além disso, para que se evite o esquecimento mensal da troca do anel vaginal, existem aplicativos de celulares que lembram a paciente o dia da troca com uma certa antecedência. Entre as vantagens do uso do anel vaginal como contraceptivo, nós temos um menor risco de esquecimento, uma vez que não exige compromisso diário. Uma rápida absorção dos hormônios, uma vez que a mucosa vaginal é muito vascularizada. Pode ser utilizado por mulheres desejosas de anticoncepção em qualquer idade. A inserção e retirada do anel vaginal é feita pela própria paciente. É um método reversível, o que significa que quando a mulher deixa de utilizá-lo, sua fertilidade volta rapidamente. E ele tem os mesmos efeitos contraceptivos das pílulas anticoncepcionais que contêm estrogênio e progesterona, apresentando um índice de eficácia semelhante. Bem, agora que vocês já sabem o que é o anel vaginal, eu vou explicar como é que ele é colocado no interior da vagina. Então, você vai escolher uma posição que seja mais agradável para você. Pode ser de pé, agachada ou deitada. Você vai pegar o anel, fazer aqui como se fosse a forma de um 8, introduzir ele dentro da vagina e essa aqui é a posição que ele vai ficar. Aqui, um esquema é introduzindo, vai estar empurrando, e aqui é a posição que ele ficou. E na hora de tirar é só enganchar o dedo e puxar, mas no fim do programa eu vou explicar melhor para vocês, tá? É importante que vocês saibam que cada anel é usado apenas por um ciclo, o que significa que a cada 3 semanas ele tem que ser substituído por um novo anel. O primeiro anel deve ser inserido pela própria mulher entre o 1º e 5º dia do ciclo menstrual. Deve ser utilizado um método de barreira, como preservativo, nos primeiros 7 dias do uso do anel, na primeira vez que estiver utilizando o anel. Nas vezes subsequentes, não é necessária essa medida complementar. O anel é deixado no interior da vagina por 3 semanas e então é retirado. Após 1 semana de intervalo sem o anel, um novo anel deve ser inserido, não importando se a mulher está ou não menstruada. E o anel não é reutilizável, tirou, tem que jogar fora. Não é necessário retirar o anel para ter relações sexuais, tratamentos tópicos vaginais como o uso de cremes vaginais ou mesmo o uso de absorvente interno. E também o uso de espermicida não altera a eficácia do anel. Em termos de efeitos colaterais, eles são menos frequentes do que os observados pelas mulheres usuárias de pílulas com estrogênio e progesterona. E os efeitos colaterais que são raros normalmente são sensação de corpo estranho, corrimento ou expulsão. Poucos parceiros percebem a presença do anel durante a relação sexual e a maioria é indiferente à sua presença. Agora, uma dúvida muito comum entre as usuárias é o que fazer caso haja uma expulsão do anel. É muito simples, basta lavá-lo apenas com água na água corrente e reintroduzi-lo na vagina. No caso da expulsão, o limite de tempo máximo em que o anel pode ficar fora da vagina é de 3 horas. Se ficar fora da vagina por mais que 3 horas,
deve-se utilizar um método auxiliar como preservativo durante 7 dias. As mulheres que não querem menstruar, pode utilizá-lo de maneira contínua, sem pausa. Tipo assim, tirou o anel e imediatamente já coloca o outro sem fazer a pausa de 7 dias. E dessa maneira não deve ocorrer o sangramento menstrual. Dos métodos anticoncepcionais hormonais, é o melhor método para as mulheres obesas ou aquelas mulheres que foram submetidas à cirurgia bariátrica desabsortiva, que são aquelas cirurgias que interferem na absorção das substâncias ingeridas, porque nestes casos, uma diminuição na absorção da pílula anticoncepcional poderia interferir com a sua eficácia. É bom deixar claro que o anel vaginal não protege das doenças sexualmente transmissíveis. Agora, gente, eu vou explicar no molde como é que a gente tem que inserir o anel, tá? Então, gente, esse aqui é o anel vaginal, tá? Esse molde que eu tenho aqui é como se fizesse um corte em mim aqui no meio. Então, eu tô cortada no meio, certo? Então, se a gente for ver aqui, nós temos aqui a uretra, a bexiga, aqui a vagina, o útero, e aqui o ânus e o reto, que é o intestino grosso, certo? Então, o anel vaginal, ele é aqui, transparente. Esse aqui é azulzinho para que vocês consigam ver aqui, mas o que vocês vão usar é esse. E ele não tem esse fio é só para não perder ele aqui, ele é assim apenas, tá? Então, na hora de inserir, vocês vão fazer assim, ó, como se fosse um número 8, tá? Aí coloca, vamos pegar aqui de frente, ó. De frente seria isso aqui que vocês veem, ó. Tá? O colo do útero, aquele rosinha lá dentro, é o colo do útero. Eu vou ter que colocar lá no fundo da vagina. Então, eu entro com ele aqui como se fosse um 8, ó, aqui de lado. Aí, ele já tá aqui dentro. Aí, com o dedo, eu empurro ele, vou empurrando, empurrando. E ele fica lá no lugar. Vocês estão vendo, ó, tá? Dá pra ver de lado. Dá pra ver aqui de frente, como eu tava mostrando, tá? E no caso aqui a mulher está deitada, mas se ela ficar de pé, ó, vocês podem ver que o anel não sai do lugar, certo? Se quiser tirar o anel, é muito simples, é colocar o dedo dentro da vagina, ó, dá para ver aqui de lado, o dedo tá aqui, de frente aqui, e fazer um gancho e puxar, ó, aí ele saiu, certo? Então, como vocês podem ver, é muito simples, tá? Vocês gostaram desse método anticoncepcional? Caso desejem usá-lo, consultem seu ginecologista para ver se vocês podem ou não utilizar o anel vaginal, porque ele possui contraindicações, que são as mesmas para as pílulas anticoncepcionais que têm estrogênio e progesterona na sua composição. Jamais se automediquem. Caso tenha ficado alguma dúvida ou se vocês tiverem sugestões, enviem para o endereço aqui da tela, tá bom? Não se esqueçam de cuidar bem do seu corpo, porque ele é seu maior instrumento. Estou te esperando na próxima semana, aqui no TV Mulher, para falar de um tema importante para a sua saúde. Boa semana para vocês. Tchau!